nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo e na fé da ressurreição, a morte é sempre uma tragédia. Tragédia porque ela nos abala interiormente, depois de ter desconjuntado todas as coisas por fora. Pela morte nós somos arrancados não só da terra, como uma árvore, mas somos arrancados do meio dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Há uma dilaceração. Nós somos arrancados dos nossos sonhos, dos nossos projetos, de tudo. E é por isso que a morte, ela causa realmente pavor. E quando não se crê em Deus, não se encontra resposta para essa angústia da morte, que alguns filósofos colocam como a coisa mais evidente na vida do homem. A coisa mais séria do homem. Tão séria que o homem costuma fazer tudo para não pensar nisto. Só que para nós que cremos na ressurreição, que acreditamos em Jesus, nós vemos a morte sim como um mal, porque afinal ela vem como consequência do pecado. Mas não olhamos como um mal irremediável, porque a morte para nós não é um fim, é apenas o fim das coisas que têm fim e o começo das que não acabam. A partir da morte começa a eternidade. E aí a eternidade significa exatamente estar diante de Deus naquele estado que nós construímos com a nossa vida. Porque neste mundo, todas as coisas passam. Mas com as coisas que passam, nós realmente garantimos a nossa eternidade. Aquilo que o homem semear, ele colhe. É claro que Deus é misericórdia, Deus é perdão. Quando Ele manda seu Filho a este mundo para morrer por nós, para vencer a morte com a sua morte, nós então temos que acreditar que não há caso perdido para Deus, nós é que perdemos os casos. Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é bondade. Isso significa que o desespero não existe no vocabulário do cristão. A angústia sim, porque nós passamos sempre pelas estreitezas e durezas da vida. Mas ao fundo do túnel escuro e doloroso, há sempre o horizonte iluminado pela esperança. Essa esperança que é Cristo ressuscitado. Só que, evidentemente, se a morte é um fim das coisas que têm fim e o começo das que não acabam, se a morte não é um desencontro com o mundo, com os homens, com a vida, mas é um encontro com Deus, no entanto, nós precisamos realmente preparar a nossa morte, mesmo sem pensar nela. Preparar a nossa morte de que jeito? Vivendo bem, vivendo de acordo com o Evangelho. Não há coisa mais bela do que a morte do justo. Aquele que é capaz de dizer, como um velhinho a quem eu atendia, na agonia: Padre, eu não sei se há alguém neste mundo mais feliz do que eu. E era estranho, ele morria abandonado de todos, mas morria feliz, porque ele acreditava que a ressurreição do Senhor garantiria a sua ressurreição, e a morte era apenas uma passagem, dolorosa sim, mas rápida, que o projetava na eternidade, nas mãos de Deus.
Nós hoje estamos aqui para pensar na morte e, desta maneira, tentar entender a vida. As candelas mortuárias, elas têm uma luz mais fulgurante do que a luz do sol. Diante da morte nós entendemos toda a vaidade da vida. Diante da morte nós compreendemos, mas evidentemente, a loucura da ambição, da cobiça, da injustiça e da maldade. Todas as coisas têm fim. E o Senhor nos espera no fim de tudo. Só que Ele quer que nós o encontremos como um juiz misericordioso e bondoso. Para isto é preciso que nós vivamos de tal maneira que possamos morrer agora sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Estamos rezando pelos nossos irmãos, por quê? Na Sagrada Escritura, lá no livro dos Macabeus, vocês vão encontrar o nosso Judas Macabeu fazendo uma coleta para celebrar sacrifícios pelas almas dos soldados que morreram em combate, mas morreram com pecados. Pecados que não são para a morte, para que eles purificados possam realmente entrar na casa de Deus. O Apocalipse diz que nada de impuro entra no céu. E São Paulo mesmo afirma aos Coríntios que é necessário que nós sejamos purificados e que tudo aquilo que não presta em nós seja consumido como papel ou como a madeira podre. Na Tchecoslováquia, de antigamente, no dia dos finados, se amontoavam os restos de caixões no meio do cemitério e pegava-se fogo, fazia-se uma grande fogueira com os caixões apodrecidos. Isso significava que a morte não é o fim, porque há sempre a luz da vida, a luz da eternidade, o fogo do amor de Deus. Mas é um fogo também que purifica, que destrói o que não presta. E é por isso que nós rezamos pelos nossos mortos, porque eles agora não podem mais fazer nada por si mesmos. A Sagrada Escritura é muito clara que o tempo do arrependimento ou o tempo da reparação já passou. Eles agora estão lá diante de Deus como foram e como são. E nós os podemos ajudar se eles passam num momento, nesse estádio de purificação, de preparação para entrar no céu, que se chama o purgatório. Os homens não entram no céu simplesmente. Sim, entramos no céu com a graça de Deus quando morremos na sua graça. Mas podemos chegar lá ainda com o peso de tantas culpas que devem ser reparadas. Temos o perdão dos pecados, mas devemos repará-las, porque Deus quer misericórdia e ao mesmo tempo justiça. E nós aqui neste mundo, com os merecimentos de Cristo na mão, juntando a eles os nossos merecimentos, a nossa oração, do nosso sacrifício, do nosso jejum, podemos realmente rezar pelos mortos. Podemos ajudá-los a se purificarem, se eles estão no purgatório. Podemos fazer com que o momento do seu encontro com Deus se apresse. E isso é tão bonito para nós cristãos. Uma das coisas mais tristes que a gente encontra, como sacerdote, é de repente tropeçar na angústia de tantas pessoas que de repente dizem assim: mas eu fui tão ingrato com meu pai, eu fui tão incompreensivo com minha mãe, eu fui tão injusto com meus irmãos. Se eu tivesse algum tempo, eu teria feito outra coisa. Eu teria me sacrificado, eu teria compreendido, eu teria ajudado, eu teria dado um pouco do muito que eles me deram. Essa angústia que não tem remédio se a pessoa não crê,
Para nós que cremos, para nós que entendemos o que a igreja nos quer dizer quando comemora o Dia dos Finados, se torna uma grande consolação. O que eu não fiz porque eu não entendi, o que eu não fiz porque eu era limitado, era impaciente, eu estava cansado, agora eu posso fazer por eles, posso rezar por eles, posso oferecer por eles o sangue de Cristo, o sacrifício do Calvário, e ajudá-los a libertar-se desta morte, porque eles não estão mortos, não, mas na verdade cada momento de espera de entrar no céu é para eles mais penoso do que a morte que eles atravessaram. Meus irmãos, estamos aqui para rezar pelos mortos. Isso nos consola porque podemos fazer por eles um pouquinho do muito que eles fizeram por nós. Podemos inclusive rezar por eles que até pensamos não nos foram tão úteis, quem sabe? Mas o fato de nós estarmos aqui vivendo, que devemos tanto, não apenas aos nossos pais que nos deram a vida, aos nossos irmãos que nos ajudaram a viver, mas a tantos outros que, fazendo-nos o bem ou o mal, nos amadureceram. Nós devemos tanto aos mortos, que ficaríamos talvez assustados se de repente entendêssemos que devemos mais aos mortos que aos vivos. O Dia dos Finados é o dia de nós rezarmos pelos nossos irmãos que morreram, para manifestar ao mundo e à nossa consciência a gratidão que enobrece. Essa gratidão que, ao mesmo tempo que faz pensar na nossa morte, ajuda aqueles que morreram a encontrar mais rapidamente a felicidade de Deus. Meus irmãos, rezemos pelos nossos mortos, por todos aqueles que passaram pela nossa vida, nossos pais, avós, bisavós, nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos e também os nossos inimigos. Todos aqueles que de qualquer maneira nos ajudaram, positiva ou negativamente, a encontrar o sentido da vida, a nos tornar dignos deste dom maravilhoso que Deus nos dá quando nos põe neste mundo e quando nos oferece a sua graça. E vamos pedir nesse instante que todos eles possam realmente encontrar o mais rápido possível a felicidade de estar com Deus. Mas façamos uma última oração e me permitam lembrar alguma coisa muito pessoal. Quando meu avô morreu, minha avó estava no outro quarto, já entrevada há mais de 5 anos. E os meus irmãos disseram, vai lá falar para a vovó que o vovô morreu. E eu, naquela altura, o padre tem sempre as missões mais difíceis, eu fui lá, entrei no quarto e ela me olhou com aqueles olhos grandes, negros. E eu então disse, vovó, Nosso Senhor veio buscar o vovô. Então ela olhou para mim fixamente e respondeu, olha, é questão de um pouco antes ou um pouco depois. O importante é que a gente viva de tal modo que possa ficar juntos para sempre. É isso que eu gostaria de dizer a vocês no final desta homilia. O importante é que nós vivamos de tal modo que possamos estar juntos para sempre com aqueles que Deus amou tanto e ama tanto, e com aqueles que afinal nos precederam e agora nos esperam. Exatamente porque se nós perdermos a eternidade, foi uma desgraça termos vivido. E se nós a ganharmos, por mais difícil que tenha sido a vida,
Não há comparação entre a recompensa de Deus e o muito ou o pouco que sofremos. Que os nossos irmãos que estão lá nos ajudem a vivermos o Evangelho com seriedade, com responsabilidade, com amor e com alegria, de tal modo que nós possamos ser, no meio dos irmãos, uma fonte de graças e de bênçãos. E se podemos consegui-las para aqueles que morreram, devemos trabalhar e muito para multiplicá-las nas almas daqueles que vivem com a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.